Opa, joia! Fez a pole aí, é? Rodrigo Carelli. Joia tá na pole, hein? Zé Carlinhos, Zaquinel Almeida, Copa Aldeia, Negada do Querte aí, Belínio de Odontologia, Lucas Flor, Roite Filho Motorsport. Aí sim. Cadê meu convidado aí? Bellini, Odontologia, Mínimo de Oscar. Ó, Adelane é a irmã do campeão aí, irmã do Beto, hein? Beijão, saudade. Luiz Gomes, Loreta, ó, tá, minha sogra aí tá me cuidando aí, ó. Nemix, Carlos Batista. Fala, Duda Bana. Cadê o meu convidado? Será que ele lembrou que hoje tem live? Aí, Tiagão. Fala, Arthur. Alexandre Rigon. Porra, o Alexandre andava de estocar, cara, na época que eu andei lá. E aí, Tiagão, tá ouvindo bem aí? Tô na área, Djalma. Atrasei um Opa! minutinho aí, né? Ó, tá faltando o capacete do monstro lá atrás. Já vi Pô, que não tem. não tem, mas eu já tô fazendo aqui de propósito para depois no final da live te cobrar um pra gente pôr aqui, né? É, mano. Eu vou te E aí, mandar o meu Tiagão? aí também. Tudo legal? Tudo bem, Esperar a você como negada, tá? esperar a negada entrar aí. Cara, tô ruim de cabeça aí. Se você não me liga hoje, Ia isso aí ia passar, ficar né? pra trás. Achei que era amanhã, cara. A gente combinou faz muito tempo. É, É, mano. cara. E Como aí, é que estão as coisas como é aí? que tá Curitiba aí? Curitiba tem duas coisas, uma boa e uma ruim. A boa é que acho que a gente talvez aí seja das cidades menos Exatamente. problemáticas aí com a situação da pandemia. É, E a ruim é que já tá frio pra caramba, Djalma. Tô congelando aqui, deve estar uns 10 é, graus chuviscando. é mesmo, cara. É, Apesar que não é novidade em Curitiba, né, meu? não, aqui é triste, né? O clima aqui É, é de chorar, né? incrível, né, cara? Incrível. É. Abraço pro Pablo da Militec, tá aí, ó, tá na área. Falou, Ah, é, belo grande boné, Pablo. Djalma. Aí, ó, tô com o Militec hoje, porque eu sei que a Militec é um baita parceiro seu aí, né? Nossa, a Militec é um parceiro de longa data, né? A Longa gente, data, né? a gente começou a parceria com eles, Djalma, lá no É, final dos anos 90, que o José, que é um dos sócios, não sei se conhece o sim. pessoal. Conheço todo mundo lá. O José, que é um dos sócios que ele trouxe para o Brasil lá no final dos anos 90, que a gente tinha equipe de Stock Car, e É, ele era meu vizinho, né? E ele chegava para a gente e falava: preciso mostrar um produto para vocês, vocês vão adorar. E ficava nessa. E a é, gente foi testar o produto e realmente, né? O produto deles não tem o que falar, né? É muito bom, né? exatamente, exatamente. O É, produto é espetacular. eles Ô, Thiago, não são líderes de mercados à toa, né? Realmente é um produto é. que Ô, Thiago, você é está com quantos anos diferencial. hoje? Você está com quantos Eu anos hoje? É, fiz 40 aí, 10 dias atrás. 40, cara. Pô, a cara de moleque ainda, velho. Que incrível. Que nem você pôs a tua postagem ali, né? Como é que é o Thiago, É, que já não é mais tão jovem, né? mas é jovem, né, cara? Nada, tá É, passando tempo, né? muito jovem, né? E aí, e as corridas? Já acertou do que vai correr, não vai correr? Você sabe que esse ano, Djalma, foi tão confuso aí nessa situação da gente ter que reconstruir, não construir, né, os É, 20 carros da GT Sprint, que é, o tempo passou tão rápido, a gente trabalhou tanto em cima desse projeto que eu acabei esquecendo do meu lazer, que é a corrida, né? é, E não me programei para nada, né? é, Ainda dá tempo, né? Porque acho que nada começou até o momento, né? Então dá para a é. gente sonhar e andar em alguma coisa ainda, né? E você qual que é teu tesão hoje? É pilotar ou mais organizar? Porque Você você sabe não, que você é muito mais que um organizador, né, cara?
Hoje eu já vivo uma fase, Djalma, que eu acho que já me anima realmente mais. Eu acho que eu já estou mais feliz num final de semana de sprint do que É, num final de semana de corrida, né? Por incrível que é, pareça, a gente vai mudando um pouco a figura, né? A filosofia de vida, não sei, vai mudando e aquilo que é, parecia impossível, né? Como é que, se você me perguntasse há 5 anos atrás, talvez um pouquinho mais, você se você se via condicionado a parar de ser piloto, eu falava não, jamais, e sofria muito com a possibilidade de não ser piloto, não estar correndo, né? é. Cara, esse ano seria o primeiro ano que eu não, talvez eu não andasse, não sei ainda, mas assim, de verdade, Djalma, não tô assim tão preocupado com essa situação de não estar guiando, né? Então, É. você E também está mais ou os. menos vivendo essa fase, né? Porque você não vai acelerar esse ano, né? Como é que você já Não, definiu não, isso aí? não. Talvez é muito difícil parar, né, cara? Eu não sei É. como é para você. Eu, na sua idade, por exemplo, com 40 anos, eu me sentia muito bem, como ainda hoje me sinto muito bem, entendeu? Uhum. Mas hoje eu me arrependo, assim, de não ter parado antes, entendeu? Sim. Principalmente pela carreira do Fabinho. Eu acho que se eu tivesse acho não, eu tenho certeza que eu tivesse parado antes, a carreira dele tinha tomado um outro rumo, sabe? Mas, por outro Uhum. lado, ele sempre foi um dos caras que nunca me deixaram parar, entendeu? Não, pai, você tem Sim. que estar guiando, você tem que estar guiando. Esse ano de novo. Então, a gente tinha esse ano que fazer dois caminhões. E Uhum. ter um pagante, ter um piloto pagante, né? Um piloto que trouxesse patrocínio para a equipe. E para convencer ele que tinha que ser ele e não eu Uhum. guiando, foi difícil, entendeu? Falei, cara, não tem o menor sentido você tá parado e eu guiando, entendeu? Certo. Então, mas é difícil parar. Então, talvez eu gosto de guiar sem compromisso Uhum. nenhum, sabe? Eu tenho tesão de guiar. Então, talvez eu faça uma corrida num campeonato gaúcho de marcas, que eu gosto muito de Tarumã, Guaporé, Uhum. essas pistas e eu acho que correr nessas pistas dá prazer. E aqueles Sim. carrinhos, cara, que fazia muito tempo que eu não guiava, eu achei muito legal de guiar. Porque sempre você Sim. olha para essas categorias menores, aquele carro do Marquinhos é 1.4 até, que foram Ah, as tá. 12 O horas de tração Tarumã, dianteira, sabe? Marquinhos mesmo. Sei. É. Você fala, pô, os carrinhos lá, fala, puta, essas merdas desses carros aí, meu, nem olho para aquilo, sabe? Depois, na hora que você senta lá, você vê que tem um baita prazer de você ir correr atrás do tempo, né? Porque Sim. qual que é o prazer para mim, o prazer de guiar? É você correr atrás do relógio, né? Claro, Não é claro. somente as disputas, né? É você melhorar teu carro, você melhorar tua pilotagem, mudar o estilo de guiar. Esse sempre foi meu prazer. Então eu quero ter isso. E aí Eu talvez se acho que. surgir alguma coisa no Endurance que eu tinha curiosidade de andar num protótipo, entendeu? Como é que Uhum. foi lá o protótipo lá que você andou? O ano passado a gente arriscou no projeto da JR 4 cilindros turbo, né? Ah, E, putz, Djalma, a gente, sim, eu não gosto até de ser negativo, né? Eu não gosto de falar de coisas ruins, né? De ficar destacando é. problemas e etc. Mas ele foi muito problemático, né? Basicamente, eu não fiz nenhuma corrida com o De carro motor. 4 cilindros De motor. motor É, turbo. E a gente ia por três, 4 vezes que a gente participou dos treinos, é. já sofrendo com problemas e não chegava até a corrida. Então, assim, te digo que o meu ano de 2019 como piloto já foi É. deprimente. Eu não fiz nenhuma corrida, né, gente? Eu sempre ia com 2 macacões, né, para o final de semana, um que a gente usa nos treinos e outro que usa O no da dia da corrida corrida, nunca né? saiu da mala. O macacão tá zero. Eu cheguei no final do ano, olhei para aquele macacão e falei, caramba, não usei esse macacão. Não É, vesti o macacão, né? é. Então,
Então foi um ano bem Que, complicado. que motor usava? Que motor que usava? Eu usava um motor Honda, né? É. E com turbo, obviamente, e eles tentavam pôr 550 cavalos no Puta, é motor muita coisa, né, cara? e não aguentavam, mas cada hora era uma novela. E turbo já é É, delicado de natureza, né? Uma hora é, escapa uma é, mangueira, outra hora acontece isso, outra hora acontece aquilo, outra hora é muita pressão, outra hora é pouca pressão. E é. a gente não conseguiu realmente fazer funcionar esse carro. E até que no finalzinho do ano, nas duas últimas corridas, a gente passou para o motor V8. Deixa eu só interromper aqui, eu já volto. Djalma, você está com um sinal bem ruim, que você está todo falhado assim para mim. É, Será que a internet está fraca? vamos encerrar e voltar, então. Para mim tá legal aqui. Mas você me vê bem? Não sei. Vamos ver Sim. se o pessoal comenta aí que você está bem, porque eu te vejo É, eu muito. vi que um Parece que está no meio comentou, da mas nuvem. para mim a imagem tá legal. Vamos Ah, ver se o então vamos embora. pessoal comenta aí. E ninguém está reclamando, né? Porque geralmente. É, Ah, não. é. Você não É, o tem Beto não Gouveia consegue falou sentar isso, mais Beto. perto do. Vamos, vamos sair. Vamos Mas sair e voltar. será que É, não é de sentar, de ir mais perto do. deixa eu ver aqui. Espera aí. Vamos ver. Melhorou ou não? Mesma Não, coisa? mesma coisa. Mas eu não sei se. Melhorou um pouquinho, sim. Eu limpei a lente aí, tá? Sei lá. Quer encerrar e voltar? Vamos. Eu não sei. Vamos encerrar e voltar, então. Vamos encerrar e Djalma voltar. tá ruim aí, ó. Ó, vamos encerrar e voltar, então. Então tá bom. Vamos lá. Danusa fez a pole de novo, hein, Danusa? Tá esperto no gato. Vamos ver o Tiagão aqui. Aí, agora. Fala, Torrão! Lima, Dadai. Aí, agora tá legal. Tá Tomara legal, que hein? aquele, tomara que aquele povo volte, né? Tenha paciência com a gente, né, Djalma? Ah, cara, quando dá esses pau da internet, os caras não têm paciência, Não meu. tem, né? É, o cara já vai para outra live, só a É. hora que eu entrei agora, e esse horário não é muito usado, o horário que é mais pegado assim é às 20, 20 e 30. A hora que eu entrei de automobilismo tinha 9 lives agora. Uhum. Então o povo fica espalhado, né? É verdade. O Bom, povo fica espalhado, os caras vão voltar aí, o papo tava legal. e tava engrenando, né? É. Ô Tiago, e aí como é que você não dá para ter planejamento, né, cara, do jeito que tá o negócio? Tá muito louco, né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né, Djalma? Uma situação bem complicada aí que o mundo vive, né? É, Eu, sinceramente, a gente segue trabalhando. Eu nunca parei, para falar a verdade, né? Eu me lembro que a nossa situação ali foi um pouco delicada na questão da sprint, porque quando foi dia 11 de março, a gente olha o Kaká divulgou. metendo pau em mim aí, ó. É, Ela que a minha internet é de escada. a discada, porra. E E aí, aí, Thiago? dia 11 de março, a gente divulgou a venda de ingressos para a primeira corrida, que seria 11 de abril, né? Dia 13 de março, travou tudo. Onde era a E abertura? era 11 de abril em Curitiba. Então, É, exatamente um mês antes, a gente soltou o comunicado e através do Disque Ingresso, a gente começou a vender bilheteria para arquibancada, né? E 2 dias é. depois já travou tudo. E desde lá a gente fica nessa, tentando fazer o evento, tentando realizar a corrida. A gente tem o apoio da Federação Paranaense, que concorda, o da DAI, no CBA também. A gente está em contato quase que diariamente aí, achando alternativas. O próprio Autódromo de Curitiba concorda também, né? Porque é um autódromo Então, privado, então. mas Curitiba, quando fechou todo mundo, Curitiba não estava aberto o comércio, tudo, ou não?
Curitiba nunca fechou, né? O autódromo, É, principalmente, nunca fechou, né? O prefeito daqui, ele decretou quarentena, né? Como todos fizeram, mas não era proibido sair na rua, tinha é, muito comércio aberto, né? As atividades essenciais estavam abertas, né? E é, como, é, e como a gente, uma das nossas atividades dentro do nosso KNAI da empresa tem uma das atividades essenciais, que era de mecânica, eu não podia parar, né? Porque eu estava na construção de é, 20 carros, né? Então, a gente achou essa brecha para continuar trabalhando, né? Evidentemente é, que no dia 13 mesmo a gente fez uma reunião, me lembro bem certinho, né? Isso foi numa sexta-feira. Eu montei um time de avaliação dentro da própria sprint, né? Chamei os chefes de cada setor. E quando começou aquele bafafá, era numa sexta-feira, aquela situação complicada, eu chamei eles na minha sala, né? E falei, ó, pessoal, vamos entender exatamente o que está acontecendo aqui. A gente tem uma corrida daqui a um mês, até então não tinha cancelado a corrida, e a gente não sabia se essa pandemia ia durar um dia O ou... Dadai já tinha soltado o decreto lá dele? O Dadai soltou do dia 13, final da tarde, acho, se eu não me engano. É, É uma situação assim. Não, desculpa, o Dadai soltou no dia 16, é, segunda-feira. Então, do dia 13 eu chamei, isso era na sexta-feira, eu falei para o pessoal, vamos estudar esse assunto, e amanhã, 9 horas da manhã, a gente se encontra aqui, já seria sábado, a gente volta a conversar para ver que ações que a gente vai tomar, porque eu é, tinha uma corrida daqui a um mês e a gente tinha as incertezas de conseguir terminar os carros para fazer a primeira corrida ou, né, quando que ia ter a primeira corrida, né? Então, é, no sábado seguinte, já dia 14, a gente se reuniu e tomou algumas medidas, né? Que era a primeira delas era afastado daquele trabalho. Nessa época a gente estava com quase 80 pessoas na construção dos carros, né? Vamos sim, afastar os grupos de risco, né? Baixamos um pouquinho a régua para não correr qualquer risco do pessoal mais velho. Então, quem tinha mais de 50 anos a gente já afastou. Pessoal que usava transporte público a gente afastou também. é, Demos férias para alguns que banco de horas, que alguma coisa que estavam pendente, vamos aproveitar. E aí tinha os é, prestadores de serviço, os quais a gente deu uma opção a eles, deixou na mão deles se eles se sentiam bem confortáveis a trabalhar ou não. é. E alguns concordaram, né? Sabiam também da Quantos responsabilidade. funcionários você tem aí hoje, Thiago? Hoje a gente diminuiu, deve estar com 50, 60 mais ou menos, João. Puta, é bastante, hein, cara? É. Aí, Caramba, isso velho. já e o curioso que quando a gente tomou essas atitudes, É, para segunda-feira, já para o dia 16, os que ficaram para trabalhar, que já eram um terço do pessoal, eram 25 pessoas, se eu não me engano, é, a gente já firmou as regras que tinham que ser. A primeira delas era que álcool gel era a cada 3 metros dentro da oficina, né? é, Todos obrigatório o uso de máscara. E aí, como ficou um grupo bem menor e tinham carros para construir, a gente afastou os carros entre eles para você não gerar né, a proximidade entre as pessoas, né? sim, Então, sim. e a gente fez isso já no primeiro dia de pandemia, a gente já teve um pouquinho da leitura. Eu me lembro que eu virei aquela noite de sexta para sábado, estudando outros países que tinham isso, né? Que já estavam sofrendo com a Cara, pandemia. eu confesso que esse número de pessoas aí na equipe me surpreendeu, viu? Mas a gente não tinha opção, né, Djalma? Porque para É, fazer essas loucuras aí de gente lançar uma categoria em outubro, que iam ter que construir 20 carros novos, não tinha outra saída a não montar um time gigantesco desse com os melhores mão de obra possíveis, né? Seja de onde é, for no Brasil, a gente acabou contratando. Veio gente do é. Rio, de São Paulo, vários, Cara, a gente pegou os principais mecânicos, as principais mão de obra que tinham nas equipes, E de porque Stock é um Car. grande problema hoje a mão de obra, né? Pô, se é o maior problema, né? É o E, maior problema, e a é. gente fez um time, assim, Djalma, que até 2 semanas atrás eu fiz uma postagem isso, né? Um time dos sonhos, né? De É, mecânico, né? E que você tem equipe, você sabe que
o Sim, é quanto vale uma difícil. mão de obra boa, né? E a gente Exatamente. e eu até brinco com eles, né? A gente tá fazendo que nem o navio do Titanic, né? A gente tá vendo o troço se afundar, mas eu não posso abrir mão desses caras feras que a É, gente contratou. É, aí eu tô falando de 50, 60 pessoas fixas, que num final de semana de evento vira 120 pessoas, mais com os freelancers contratados, com sim. segurança, com é, 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 parte de limpeza, comissários e tal, isso aí dobra. Se a gente leva em conta que cento e poucas pessoas, aí a gente põe dois, três dependentes, são 300 pessoas já dependentes de uma categoria, né? Então, Sim. a responsabilidade de você fazer acontecer e não simplesmente trancar a porta da oficina e mandar todo mundo embora é enorme, né? Enorme, sim, sem dúvida. E aí, de lá para cá, a gente vem rebolando, né? Vem tentando achar alternativa para não dispensar mais gente, né? A gente teve Ô, que dispensar, Tiago, mas antes da gente entrar no assunto aí da nova categoria, da GT, a Sprint, ela sempre foi uma categoria que raramente ela fez corridas próprias, né? Dentro de um calendário completo, né? uhum, Sempre foi junto com o Campeonato Paulista, já fez com outras categorias, parceria com outras categorias. uhum. A tua visão é uma visão de a sua categoria buscar público ou não? A Sprint nunca foi dependente de público, né? Ela tem um Sim, formato diferente das outras categorias. A gente não, a nossa receita para sustentar esse projeto não é em cima de público, né? sim, 20% em cima de patrocinador e é, 80% em cima do dos arrendamento pilotos. dos carros, né, dos pilotos. Sim, Né? Como é uma equipe própria que faz todos os carros, então a composição que faz ela acontecer são mais ou menos nessas proporções. Ano a ano, a gente começou exatamente nesse formato que você colocou, mas ano a ano a gente vem, é, já nos últimos 2 anos, a gente já começou a fazer eventos próprios onde outras categorias se escalavam para estar com a gente, né? Então, sim, Federação Paranaense, Federação Paulista, com quem a gente tem um contato excelente, eu sempre colocava as datas que eu queria, né? Eu falei, eu preciso fazer uma corrida em Curitiba nessa data, em São Paulo naquela, segunda etapa, a terceira etapa vai ser Cascavel, a quarta vai ser Londrina, a quinta vai ser Velocitar. Então, a gente montava uma composição onde a gente fazia junto, né? E esse ano a proposta já era eu fazia o campeonato, eu pôr as datas e a gente já vinha agregando outras categorias, né? Já E estava fechado. esse ano você vai andar com as duas categorias? Com a sprint Ou, antiga e com a GT? é, Não, não, Djalma. A gente não, vai. cara? Não, a gente aproveitou muita coisa do sprint para o carro da Sei, GT, né? Então, sei. deu certos componentes vieram do carro anterior e a gente falou, vamos arriscar tudo, vamos desfazer uma categoria e pôr todas as forças na GT para ver como faz. E, eventualmente, esses carros da Sprint estão guardados. Eventualmente, a É, gente volta com eles aí para ser uma categoria de base da GT, né? sim, Então, o nosso sim. projeto, o nosso pensamento é mais ou menos esse, né? A hora que a GT É. se firmar, for um sucesso, for legal, a gente já tem uma categoria de base E, co- para e ter um evento. como é que você conseguiu esconder, entre aspas, esse projeto do novo carro que não apareceu em lugar nenhum, né? Hoje, com a facilidade de internet, de foto, de uma pessoa ir lá na oficina e tirar uma foto sem você saber, como é Era, que você era, conseguiu esconder isso aí, cara? e o mais curioso, John, a gente fez 7.000 quilômetros, mais ou menos, com esse carro o ano passado inteiro. Você tá brincando, cara? A gente levava toda a corrida que a gente ia da sprint, na quarta ou na quinta-feira, a gente já estava andando
com esse novo carro e ninguém entendia o que, que era, né? Tipo, você andava sem É, carenagem, sem nada, mas o que esses caras estão testando, né? é. E Pelo nunca menos os caras ninguém, da categoria, ninguém sabia. nunca, ninguém. É Tanto, mesmo, cara. tanto quando a gente apresentou isso em outubro, foi uma É, loucura, porque falou, mas da onde isso? Esse carro vocês vão fazer? Já existe? Cadê esse carro? Deixa eu ver. Eu falei, já existe um carro desse. Né? A gente já vinha testando desde janeiro de é, 2019 esse carro e é, sem parar, né? é, Sem é. parar, né? Então, É, olha, eu achei assim que foi, pelo menos na ótica de um cara de fora que não está acompanhando, diferente dos pilotos que estão correndo na categoria. A sua categoria, a sua ação como organizador sempre me chama muita atenção, assim, né? Eu tive duas vezes lá na Sprint como convidado lá, e mesmo quando você correu junto com outras categorias, uma foi com o caminhão, acho que foi em Cascavel, né? sim, Me chamou muito a atenção a organização. O locutor era diferente, o pódio era diferente. Você tinha, mesmo junto com outras categorias, você tinha a sua forma de fazer teu sim. evento, né? E É, aí eu achava isso aí é fantástico, um negócio à legal. parte, né? Agradeço. Porque, A gente tirou muito da parte promocional, muito da parte sim, organizacional. A gente pegou ideias dos Estados Unidos, né? Os eventos sim, americanos, a gente segue muito o formato de um evento americano. A própria questão, não fazer grid na reta, a gente sai com os carros 45 graus de dentro do box, né? é, Lembra disso? exatamente, Por que isso? Porque um dos momentos mais legais do automobilismo é aquele momento que você está se concentrando para largar e você está com a tua família em volta, você está com teu amigo e você tem essa proximidade, de repente, com o teu patrocinador. Você proporcionar esse... muita gente no box, né? O que é proibido em outras categorias, você Exatamente, tem muita gente no box, né? exatamente. A gente faz um efeito inverso deles, né? De Então, restringir pessoas no box. você sabe que isso aí é um negócio que os outros organizadores têm que repensar algumas coisas, sabe? Eu não sei se isso aí tem alguma coisa. A CBA faz restrição de alguma coisa, eu creio que não, senão Não. você não faria, né? Mas esse patrocinador meu, Quarto Solite, por exemplo, eles fazem o buffet dentro do meu box. Então, pega as ações com o cliente, ele não quer o cliente no camarote, ele quer o cliente lá no box que o cara participe da corrida. O cara torce, o cara está vendo o trabalho dos mecânicos, o trabalho do piloto ali, o cara fica torcendo ali que aquele caminhão vá para frente, entendeu? Essa é a E experiência mais essas legal. corridas que eu participei sua, eu vi muito isso daí, entendeu? Muito isso daí, É. e fazer a corrida o evento à noite, uma corrida à noite, que é o desejo de muita gente, né? Vocês fizeram corrida à noite, depois, até ano passado, a Old Stock conseguiu fazer também. Sim, A etapa nos Estados Unidos, que foi um negócio assim, sim. inédito, né? Para uma categoria do Brasil, apesar de a Stock lá atrás ter feito duas corridas em Portugal, né? Fez em Mas é Portugal. É. diferente. Então, a capacidade sempre me chamou muito a atenção a tua visão para o marketing, né? Para o marketing, para um formato diferente do que todos os outros estão fazendo, né? Obrigado, Djalma. E isso é um entendimento que é até fácil de entender, porque no É, começo da nossa live eu te expliquei que 80% da nossa receita era voltada da receita desculpa, da contratação do piloto, né? Do piloto nos contratando para é, correr. Então, eu não penso num evento exatamente só para o público que está na arquibancada. Eu penso num evento que tem que ser legal para o piloto. Então, todas sim, as etapas da sprint é uma novidade para o piloto, entendeu? Não adianta. sim, Se a gente não consegue fazer 9 etapas diferentes em 9 autódromos, às vezes vai repetir. Por exemplo, um ano eu tive 3 etapas em Curitiba.
uma eu fiz no circuito normal, a outra eu fiz no oval, a outra eu fiz no circuito inverso também, Olha que na louco, cara. contramão, entendeu? E aí, isso gera um interesse do próprio piloto, que é quem É, é o é, responsável por 80% da minha receita. Então, eu acho que aí foi essas ideias, essas inovações que a gente vem tendo, né? Duas corridas curtas de 25 minutos, em vez de uma corrida de 1 hora, aquela coisa meio é. cansativa, que É, o na Thiago quinta volta Alencar já que está ninguém mais falando sabe até quem. de uma corrida em aeroporto, né? Esse ano a gente Estava tem vendo esse ele fazer uma projeto da corrida em corrida no aeroporto. aeroporto. É, Ainda para os Estados Unidos, né? Quando eu fiz quando eu lancei as corridas dos Estados Unidos, tu mas você é louco, você não tem noção o problema que é isso. Falei, cara, a gente tem que fazer alguma coisa diferente. Não dá, e como é que foi a experiência lá? prejuízo total, né, John? É, é mesmo, cara. É claro que é assim, né? Esse é um outro aspecto que a gente fala, né? É, Evidentemente que essa corrida seria um prejuízo, porque você cobra uma corrida em reais e você paga vai em dólar. gastar em dólar lá, né? Então, Sim, é muito caro para fazer uma corrida nos Estados Unidos. Não é que é muito caro, é que a nossa moeda já naquela época já valia 4 vezes menos. Então, é o sim. mesmo preço para você fazer uma corrida lá. O problema é que a nossa moeda é muito desvalorizada e eu não consigo cobrar 4 vezes mais de cada piloto. Então, É, quando eu é, lancei esse projeto das corridas nos Estados Unidos, era evidente que a conta não ia fechar, que seria uma conta negativa. Mas a gente mudou o formato da categoria, né? A Sprint foi lançada em 2012, talvez com uma categoria de base, um primeiro acesso para quem sai do kart, e a gente foi ganhando um mercado, e criou muitos pilotos de turismo, né? criou muitos Muita molecada pilotos. saiu, molecada É, boa, né? exatamente, criou muitos É, pilotos é, e hoje a gente já tem um formato não como uma categoria de base, como uma puta categoria é. legal, entendeu? Modéstia à Sim, parte, é uma categoria legal, assim, que é. fala a mesma língua de um Fórmula Truck, de uma Stock Car. Hoje você vê que a nossa comparação, para quem está nos acompanhando, é mais ou menos assim, entendeu? É, Um é. nível legal, um carro com 300 cavalos, um carro de corrida, uma transmissão, um retorno de mídia fantástico. E esse ano, então, seria bem melhor ainda, né? Bem mais, E você em chegou a termos bem correr mais destaque. ir para a Argentina com a categoria, não? A Argentina, a gente teve a nossa terceira etapa internacional do ano passado, não seria no Uruguai, era para ser na Argentina. É, E eles tinham que emitir, a gente tive na Argentina em Posadas por 3 vezes, a gente já tinha feito um contrato com o autódromo, estava tudo certo para a gente realizar a corrida lá. Faltando é. 30 dias para fazer a corrida, eles precisavam, para a gente conseguir passar, e aí você vai saber exatamente o que eu estou falando, porque eu sei que vocês sofreram com a Truck quando ia para Buenos Aires, né? Sim, Para é um passar o Canga, parque. para ir para É voltar. um parque. Quando a gente, para a gente levar toda a estrutura aqui para lá, você tem que receber uma carta convite do governo. E essa carta convite não chegava, não chegava, não chegava, não chegava para mim. E eu falei, caramba, mas como é que a gente vai encarar um desafio desse, né? Cair num país que diferente, né? Não é o nosso país, faltando documento. E Ó, o velhinho da sua categoria que acabou de entrar aí. Calzinha, Sim, mas tem gente igualzinho. boa. Ó, o Zangerolami tá aqui, vi que o Tá Torrão aí. tá aí também. Torrão é O um membro da Valmir, amigo meu, categoria. entrou aí. É. Ó, Lu, muita gente legal aí. Ô, Mas Tiago, aí e como é que você vê, como é que você como organizador, qual o sentido que você vê em correr na Argentina? porque eu tinha um compromisso de fazer um campeonato internacional. Então, eu tinha o meu campeonato no É, Brasil e eu tinha que realizar 3 etapas internacionais. 2 eram nos Estados Unidos e uma era é, quando a gente lançou era para ser na Argentina, a qual não foi realizada, né, sim, por esse problema aí dessa documentação que faltou por parte deles. E aí a gente fez no Uruguai, ali em é. Rivera, né, que teria um trâmite bem mais fácil, né, através do próprio Johnny Bonilha, que é um Brasília uruguaio, mais ou Sim, menos. Brasil, Uruguai, Ele é um cara
que nos ajudou muito nessa função, e deu tudo certo, mas era por essa razão, entendeu? Pelo compromisso de entregar aquilo que eu tinha me comprometido a fazer. Simplesmente por isso. É, Esse ano a gente não vai fazer etapa internacional, né? você chegou lá em Rivera lá com o carro, não? Andei. É muito louca aquela pista, É né? muito legal, O né? Fabinho tá falando, é muito louca aquela pista. Viu o Puta, é Fabinho ali se demais. E manifestando. os Mas caras adoraram, a pilotada adorou, né? demais. É muito bacana. É É difícil muito chegar bacana. lá, né? É É, muito longe, né? Fica 500 quilômetros de Porto é, Alegre ou de Montevidéu, né? Então, você tem que é, andar de carro. Mas o Hotel Cassino foi muito divertido. A corrida no Uruguai em si foi muito boa, muito disputada. é. E deu público. Vai público, né? Eles Vai público. comparecem. É o caminhão lá, brincadeira, é É. absurdo que vai de O gente. caminhão lá Aquele... disse que bateu o recorde do público, né? É, O né? Johnny Muito, falou. tem muita gente. Ô, E você, Tiago, Adi, mandando para Recife, que é pertinho. vamos deixar o GTzão por último e vamos conversando aqui. Você, como organizador, como é que você vê? A gente vê muita gente que sempre critica a CBA, né? E às Uhum. vezes o cara critica porque é muito fácil criticar, né? Criticar é muito mais fácil que fazer. Como é que você vê o trabalho da CBA, a gestão do Dadai que está aí na live? Como é que você, o que você acha que podia ser diferente? O que você acha que Olha, a CBA pode melhorar? Em que sentido você acha que o automobilismo pode melhorar no Brasil? eu talvez seja até surpresa assim o que eu vou falar com relação à CBA, mas eu acho que o Dadaia faz um trabalho e até gostaria que nem estivesse ouvindo para não achar que é demagogia. Mas eu acho que ele faz um trabalho excepcional, né? As pessoas confundem, Djalma, CBA coordenadora do evento com CBA promotora de evento. CBA não é promotora Não de é evento. promotor, exatamente. Promotor de evento sou eu, promotor de evento é o Carlos Coll, promotor de evento é o Denner. Isso é promotor de evento. A gente que tem a responsabilidade de fazer alguma coisa diferente, alguma coisa legal, e a CBA tem a função de coordenar, de monitorar para ver o que a gente está fazendo e cuidar dos pilotos, dos carros, da parte técnica, da gestão geral, de comissário, de diretor de prova. Então, como eu te falei, eu acho que a CBA faz um ótimo trabalho. É, O Dadai é um cara que eu admiro muito pela paciência que ele tem. Pra você ter ideia, quando a gente foi para os Estados Unidos, o Dadai, primeiro que ele me incentivou aí, né? Imagine, lá eu não fui como FIA. Nos Estados Unidos não tem FIA, né? São ligas exatamente. independentes, né? Então, ele foi a primeira pessoa que me incentivou aí, me deu toda a documentação que eu precisava para ir. E ele me ligou lá 2, 3 vezes. Quando eu estava lá nos Estados Unidos, ele me ligava e a gente ficava 1 hora no telefone. Como é que tá? O que está acontecendo? Como é que é? Sabe o cara que te dá um suporte para tudo? Para todas as ações, Legal. para todas as ideias que eu dou. Hoje eu até me sinto amigo do Dadai, porque eu ligo para ele, da onde eu estou, seja a hora que for. E ele está disponível. Se eu desligar daqui e ligar para ele, a gente troca uma ideia e fica 40 minutos falando de corrida, do que pode melhorar, do como que a gente pode fazer. Então, eu acho que esse suporte que a gente tem com ele, eu nunca tive na gestão anterior, não tive um problema com a gestão anterior, né, que era do Cleiton Pinteiro, mas também Mas nunca teve suporte. nunca tive suporte, nunca tive contato. E com o É, Dadai é totalmente diferente, ele te dá soluções. O é, Dadai é um empresário, né, para quem está nos assistindo, ele é um empresário bem sucedido, então ele não é político que sim. resolveu dele, ele sabe entender como funciona o automobilismo da parte do promotor. Então, É, as ideias que ele coloca para a gente, as soluções que ele dá, assim te digo, ele tem muita parte em todas essas inovações que a Sprint faz, é muito voltado pelas sugestões, pelos caminhos que eles nos colocam, entendeu? é. Então, assim, Você eu vê acho que que.
Eu acho É, que tem o uma Dadá ele buzina aí não pro quer se lado aí. candidatar. Olha lá, Hã? pequenininha. Minha pequena chorando ali. Tá na hora de dar leite, ela quer. O Dadá é um super presidente da confederação, um cara Olha que super legal. Você viu como que competente. é? Você viu como é importante tocar nesses assuntos, entendeu? Porque as pessoas jogam pedra, jogar pedra é muito fácil, né, cara? E vou te É muito falar, Djalma, fácil. acho que o Brasil é muito bem servido de categoria. Não, Sim. hoje a gente tem Stock Car, tem Fórmula Truck, tem GT, a gente tem categorias de Do Porsche, né? Porsche, que tem um nicho de mercado maravilhoso, mas também muito bem, uma gestão muito boa do Denner Pires, que é o É, promotor. incrível. Então, É, se você coloca os nomes, se você pega Carlos Coll, que faz a gestão da Truck e da Stock Car, é um cara extremamente competente, um cara demais. É muito bom, incrível. né? Bom, sabe o que faz. Você É, pega o é. Denner, é uma puta referência também. Esse Então, menino agora, esse do Turismo Nacional aí também, o o Ângelo, né? Ângelo, cara super É um cara bacana, simples, cara pé no fudido, né? chão pra caramba, É, apaixonado por corrida, faz o negócio com amor. O Ângelo é um cara muito legal e teve uma ideia que, assim, estava na cara de todo mundo e que ele podia unificar esses campeonatos metropolitanos de marquinhas e fazer um é, regulamento só. E, pô, o campeonato do cara tá explodindo, tem 50 carros no grid. tem 70 carros. 70 carros no grid. É um Então, negócio maluco, o piloto no Brasil, ele não passa. Se ele quer ser piloto, ele tem todas as opções do mundo, eu acho, né? Eu acho que tem categorias exatamente. baratas, categoria tração É, dianteira, tração traseira, tem categoria de endurance, que é muito legal também, tem categoria é, nível referência do né? Cara, mas ela tem, né? Ela tem o seu mérito para estar aí onde está hoje, até hoje, né? Então, eu acho que, assim, repito, eu acho que a gestão da CBA é bem, é bem maravilha, elogiável, pelo menos da minha parte. maravilha. Parabéns, parabéns, parabéns. É legal ver um organizador falar isso, é bem bacana. Obrigado. Viu? O que que você acha, hoje, voltando um pouco para o lado do marketing, mas tomando um caminho diferente, é importante falar. Como é que você vê hoje a TV e as redes sociais para a sua categoria? Para a Veja sua que categoria, não, para o automobilismo. eu sempre investi muito em rede social, né? Tempo e as inovações que a gente fez em rede social também acho que a gente a gente começou com essa ideia de expansão de rede social, né? Na Sprint. Tanto que a gente só é menor em número de seguidores que a própria Stock Car, evidentemente. Então, Sim, eu acho que é crescente demais essa questão da internet. A gente tem uma parceria com os acelerados já há 4 anos, que é o maior canal de comunicação de automóveis, de automobilismo. Né? Eles têm 1,5 milhão de seguidores no YouTube. Aí é, tem mais uma rede muito forte de Instagram, que é a rede social hoje em maior evidência, além do Cássio e do Gerson, que correm com a gente. Então, a gente trouxe essa ideia de ter eles justamente para alavancar a nossa mídia, né? E a gente sim, ter um produto melhor, mais comercializável como categoria para os pilotos, né? sim, Televisão, assim, eu tenho certeza que o nosso retorno maior é de internet através de mídia social e de é, transmissão pelas nossas corridas no YouTube. Porém, Djalma, você ter a televisão, quando você vai vender para um patrocinador do evento, ele faz a diferença ainda. Você ter a é, televisão, onde é que você transmite? Você fala assim, não, não, passo no YouTube, dá 70 mil visualizações no canal do Acelerados. Tá, mas você não tem televisão. Então, a gente vive um momento de transição, né?
que ainda a televisão se faz necessária. Eu acho que, que esse Mas gráfico... Que essa... isso com o tempo vai acabar mudando, né? Com Porque certeza, com a certeza. gente vê cada vez mais jovens É, à frente da parte de marketing das empresas, né? E exatamente. o jovem já tem uma outra visão, uma outra concepção do É. que é a exposição do produto dele, né? Eu acho que essa inversão ela vem acontecendo, tá? Sim, Entre mídia social e canais de internet em relação à TV. Mas ainda é, a gente tem que dar uma atenção para a TV, porque ela tem a sua força. Né? é. Acho que esse é o ponto. Né? Esse ano você fechou o que de TV? Fechou Band Esportes. Band Sports. É, Band é. Sports, legal, legal. E Ó, o Fabinho fez uma pergunta. vamos continuar no acelerados, né? É, na parte de internet. Né? Então, o Fabinho fez uma pergunta aqui. Se você não tem vontade de montar uma equipe em outra categoria, continuar o legado da Action Power, e eu vou mais além, emendando na pergunta dele. É, vocês nunca viram Fórmula com a capacidade de construção que vocês têm? É, seu irmão, que foi formado no Fórmula, uhum, chegou até Fórmula 1, vocês e hoje nem tanto, né? Porque tem a Fórmula V e a Fórmula 1600 que fazem bons, grandes trabalhos em São Paulo, sim. e agora uma categoria nova chegando também, que é a Delta, né? A Fórmula 3 parece que está voltando em São Paulo esse ano também. Mas vocês chegaram a ter olhos para uma categoria de Fórmula, para a formação de piloto de Fórmula e não de turismo? Veja que aí eu sei que a gente vai discordar um do outro, Djalma, mas eu comecei tarde como piloto, né? Eu não comecei correndo de kart, fiz aquele processo de andar de Fórmula, É, tentar uma carreira fora do Brasil e de sim, repente voltar para o turismo. Não. Eu, quando comecei, e você vai lembrar disso, eu já comecei na Stocklight em 2001, foi. com 21 anos, já muito tarde, né? Já comecei na Stocklight porque eu já queria viver no Brasil, correr na categoria que era o sonho na Stock Car e talvez correr sem pagar e talvez ganhar um dinheirinho, né? Era esse Sim, o meu pensamento quando eu comecei, mas eu sempre fui totalmente voltado para os meus business, para o meu negócio. Eu sou formado, pós-graduado, sempre pensei assim, falei, então, que categoria que me permite eu fazer as duas coisas? É ficar no Brasil, correr de turismo. sim. Então, Djalma, esse é meu pensamento com relação à fórmula. Eu, Não teve. sinceramente, e aí eu até vejo que, acho que eu vi você discutindo, talvez com o Dadá, em uma das lives, eu sempre Foi, acompanho as lives, foi. de ter uma categoria de base de fórmula, e muita gente questiona, mas não tem fórmula no Brasil, não tem fórmula. Cara, a realidade não tem fórmula no mundo. Por quê? Porque É, Fórmula 1 tá impossível. Fórmula 1, se é. você não nascer na Índia, não tiver 100 milhões de dólares no bolso e não tiver uma puta capacidade, você não vai chegar na Fórmula 1, cara. Então, esse sonho de Fórmula 1, que tinham até É, 10 anos atrás, acabou. Não vai mais chegar. E aí eu concordo com o Dadai. Ele tem sim. que fazer, e ele faz um trabalho, e é esse o meu pensamento, a gente tem que pensar No que em tem fazer aqui. piloto para o Brasil, para fortalecer o É, nosso automobilismo. Né? Então, aí bate um pouquinho com aquilo que eu tinha falado. Né? sim, Da gente está muito bem servido de categorias no Brasil, mas todas sim, elas de turismo. sim. Né? Então, É, é, Djalma, assim, eu realmente, nunca fiz, nunca pensei em fazer categoria de fórmula, porque seria um produto que eu não acreditava. é. Se eu fizesse uma categoria de fórmula, não seria um produto que eu acreditasse, porque eu sei que o Entendi, próximo passo é muito dolorido. Né? Então, entendi. se eu e você, o ano que vem, vamos promover uma categoria bem legal aqui de fórmula, vai custar R$ 150.000, vão ter 8 etapas, o piloto pode treinar à vontade, vamos fazer um negócio espetacular, conseguir um patrocínio de uma estatal, da Petrobras e tal.
a gente vai resolver o primeiro ano dele. O segundo ano Sim. dele, aonde vai ser? Ele tem 800 mil euros para fazer Fórmula 3 na Não, Europa? Acabou não. ali. É. Então, é uma situação muito delicada por você não saber o que, que ele tem para frente. Você vê Né? porque que é importante tocar nesses assuntos, né, cara? Eu É, penso isso, entendeu? Então, quando a gente lançou a Sprint, já era uma categoria de turismo voltada para estocar, voltada para chegar na estocar. é, Essa a primeira ideia, né? é, Mas, ó, e ali, quem está me falando ali, ó, o Leite, se eu não me é. engano, deve ser o Túlio, que é pai dos dois meninos, que são duas feras, o Arthur e o Matheus. O Sim. Matheus andou na Fórmula Indy, andou muito, Outro menino tá correndo de Fórmula também, né? fez um ou dois anos nos Estados Unidos, mas voltou É. esse ano, vai correr de turismo no Brasil. Ah, vai correr de turismo? Então o Túlio ele pode concordar ou não É, comigo que ele sabe o caminho árduo que é, porque ele teve a condição financeira de pôr os filhos dele lá. O filho dele chegou na Fórmula Indy, que hoje já é um caso excepcional, espetacular para um brasileiro. é, O filho dele chegou matando a pau, andou o tempo inteiro. o moleque vai andar de Stock Light, ele falou. Ele andou muito tempo o Matheus de igual para igual com o Tony Kanaan, que a gente é inquestionável o É, talento e a capacidade. Só que agora o outro filho mais velho também, ele já foi para a INSA, que já é uma categoria de turismo, né? Já é uma. é. Então, aí fica meus parabéns para você, Túlio, e você concorda, ele está concordando, é pura verdade. Aqui também tem um moleque que andava de Fórmula aqui, o Lucas Vilela. O Lucas, ele era daqui de Sorocaba também, Sim, fez andou de, fórmula e aí foi para sprint. ele Ele andou fez de um ano com a sprint, né? gente. Andou de sprint, é É, isso, é. exatamente, Então exatamente. esbarra nisso, sabe, Djalma? A questão de É, fórmula não é incapacidade de quem promove, tem várias categorias de fórmula no Brasil. É sempre o próximo passo que fica uma interrogação para todos nós. e isso na realidade ela é mundial, como você falou, né, cara? Ela É é mundial. mundial, né? Antes era mais fácil até você chegar, né? Eu tenho feito umas lives com os caras da antiga, né? Então eu fiz com o Bocão, com o Ingo, com o Moreno, o Raul Boésio. E era uma época diferente, porque você não tinha o turismo forte no Brasil, Sim. né? A Stock Car começou em 79. 79 esses caras já estavam andando lá de Fórmula 1600, né? Uhum. E, e era mais fácil chegar, né? Era Fórmula Ford 1600, Fórmula Uhum. Ford 2000, Fórmula 3, Fórmula 1, né? Então era mais fácil de Mas você você chegar. pensa, mas veja comigo, Djalma, como isso mudou muito rápido. Há 15 anos atrás, começo dos anos 2000, a gente chegou, se eu não me engano, teve ano na Fórmula 1 que teve 5 brasileiros. Na época do É, Tarso, Bernold, Burt, é, Zonta, Rubinho. E acho que em é. massa, talvez já. É, Acho que Cristiano da Mata tava também, tinha mas mais olha, caras. É, de 2000 a 2010, a gente deve ter tido 15 brasileiros na Fórmula 1. sim, De é. 2011 a 2020, dois, que é o Massa e o Rubens. E agora vai demorar, hein? E eu acho que vai demorar. Agora vai Então, demorar. é bem Zangirola, complicado. Zangirola também teve uma carreira bonita lá fora, né? Sim, sim. É, Muita gente boa, né? Muita gente boa. guia muito, é. Ô, vamos falar do GTzão aí, cara. Isso aí, essa ideia do GT foi porque na sua cabeça você era você é admirador, por exemplo, da NASCAR? Qual categoria que te atrai? Eu acho que a gente. A NASCAR me atrai, o formato da NASCAR, com certeza, do automobilismo americano é o que me atrai. É, Eu vejo assim, hoje, se você trouxer o automobilismo mundial para dentro do Brasil, eu vejo um formato de que a Sprint, a GT Sprint vai fazer um papel da NASCAR sim, e a Stock Car faz o papel da DTM.
se você for na Argentina, você tem a Turismo Carreteira, que é um Sim. evento show, que faz o papel da É, GT no Brasil, e você tem a é, Super TC 2000, que é o papel da Stock Car. é. Então, é nesse ponto que eu acho que a gente tem que bater. A gente ter um evento, não para concorrer com a Stock Car, mas sim para Mas que você. pegou os caras de surpresa, pegou, né? Outros organizadores, na hora que ele bateu o olho no carro ali, eu falei, ih, caralho, Coisa mais fudeu. linda. Os carros ficaram maravilhosos, né, John? É, puta que pariu. Puta É que pariu. verdade. Pra mim foi porque, pô, a hora que eu vi o Stock Car, né, meu? Falei, caralho, meu, que puta carro, né? Aí daqui É. a pouco, no outro dia, pum, apareceu os GTzão lá. Falei, caralho, foi impressionante, né, Não, o cara? carro ficou maravilhoso, É, o carro ficou legal de guiar, um absurdo, de prazeroso de dirigir. E, e o mais importante, a gente está conseguindo ainda ser assim, com todo esse investimento, a gente está conseguindo ser uma categoria acessível, né? Então, é. a gente não pode perder essa identidade e não pode deixar o negócio sair do nosso controle daqui a Quantos carros vocês vão ter na GT? 20. 20, é um belo grid, né? É. Eu acho que é o Belo ideal, né? Eu grid. acho que até É, é. 24 E tá carros completo é o já? ideal. Tá completo? Está completo. Claro, a gente entrou aí numa turbulência que alguns pilotos estão um pouco retraídos sem saber o que vai acontecer, mas o grid, no momento que a gente anunciou a corrida, no dia 11 de março, onde a corrida seria 11 de abril, ele estava completo com os 20 carros. Então, É eu estou mesmo, cara. otimista para que a E gente quanto consiga custa a manter. temporada hoje, Thiago? São dois campeonatos, né? O campeonato de 6 etapas e mais um É, campeonato independente de 3 etapas, que são as corridas sim. especiais que a gente chama. O de 6 Mas, etapas, mas esses caras que estão, esses 20, acabaram fechando os dois campeonatos, não? vai ser que nem o ano passado. A É, maioria fecha os de 6 etapas, que custa 350 mil, pode ser dividido em dois pilotos, sim. e aí eles acabam fechando as outras três no decorrer do ano, né? Da temporada. Né? O ano passado foi assim com as internacionais. Então, É. a gente já tinha 20 carros fechados para esse campeonato maior de 6 etapas e tinha mais ou menos 10, 12 fechado para essas especiais, mas eu tenho certeza que ia chegar a E encher o você, grid. e o formato, você faz duas corridas, são duas etapas ou são duas baterias para definir um vencedor? Como é que São duas funciona? corridas independentes. São duas corridas independentes. Então a gente coloca como É, uma etapa, um final de semana é uma etapa com duas corridas que pontuam independente, porque eu tenho vários pilotos que andam em dupla que pontuam independente. Esse é o meu então, mas critério. a pontuação no caso do cara que corre em dupla, o que pontua é o carro. Ele soma. Ele soma. Entendi, Quem corre em dupla, ele soma no final de semana. entendi. Entendeu? Para ele não sair defasado né, de pontos em É. relação a quem anda sozinho. Esse é o E critério. no que tanto que o carro mudou, Thiago? Vamos falar um pouco da parte técnica do A carro. gente, O o, visual é espetacular, né, cara? o carro de As dimensão, dimensões dele hoje, por exemplo, ele é isso, do tamanho de um estoque? ele é É maior. mesmo. Maior, cara. Ele é maior que o estoque. Aliás, ele é do tamanho do estoque do ano passado, porque o, Pô, o é estoque do grande, ano hein, cara? passado ele encolheu, né, para esse ano, né? Então o carro, É. os GTs ele tem exatamente 1,80. Acabou, né? Não, tá aí. Ele tem exatamente o mesmo entre-eixo que ele tinha o ano passado, que é 1,80. Não sei se é esse número, 1,80, 2,80, mas enfim, que a estoque tinha o ano passado com 4,90 de comprimento total. Puta, é grande, hein, cara? Por coincidência, esse é exatamente a mesma medida dos carros que a gente usou de molde, né, de modelo, dos carros de É, rua. Né? é. O mesmo entre-eixo, com a mesma largura, com o mesmo comprimento. O que mudou dos carros originais para os que a gente usa? A altura do teto. Por quê? Originais que você fala é um Camaro e um Camaro, Mustang, Mustang. eles são mais altos. Mesmo tamanho, cara, mesmo tamanho. A dimensão é idêntica. Né? A dimensão da base É, dos carros são iguais. Mas o que ele mudou?
ele é mais baixo de teto. Por quê? Sim, Porque os carros altos, um carro de rua, ele rola muito quando, pela altura, o centro de sim, gravidade sim, alto, sim. ele rola muito na entrada, quando se aponta para fazer uma curva. Então, a gente, nessa estratégia de manter o centro de gravidade baixo, piloto sentado no meio, que sempre foi uma identidade da Sprint, motor Sim. central, a gente tentou manter o mesmo, que sabe que era uma fórmula muito acertada, né, É, de conceito de construção, né, que é um conceito super moderno, né, os protótipos todos são assim, né, piloto é. centro, sentado praticamente no chão, Sim, sim. motor É, central também, e o carro tem um equilíbrio fantástico. Então, o carro da Sprint colocado numa balança de alinhamento, ele pesa 25% em cada roda idêntico. Ele usa o mesmo tamanho de pneu na frente e atrás, ele usa a mesma pinça de freio à frente e atrás, e a distribuição de peso dele é quadrada. Por isso que quando é, você sentou, eu me lembro você falando, você desceu quando você foi andar no sprint lá em Interlagos, então, pô, o carro é grudado no chão, o carro freia muito, o carro faz grudado, muita curva, o carro faz é, muito tudo, porque a distribuição de peso do carro é muito boa. E a gente batalhou para manter esse conceito nos carros da GT, né? Ou seja, usar uma é. carroceria moderna, diferente, bem maior do que a gente usava no passado, mas manter esse conceito de um verdadeiro Fibra carro de de vidro. corrida, né? Fibra de vidro. Fibra de vidro. É, é. E a carroceria é muito pesada? Quanto pesa a carroceria do carro? Ganhou em relação ao ano passado. Ano passado tinha 890 quilos, agora foi para 1.000 quilos. O carro ganhou É. bastante peso também. Só que ganhou potência, né? Os carros Os hoje. caras estão falando aí que é para eu andar de GT. Primeiro, não tenho carro e outro, eu não consigo virar o volante. Melhorou o volante? Melhorou. Esse ano melhorou. Esse ano a gente Que vai ter uma vergonha, direção bem hein, mais cara? Eu leve. não conseguia virar o volante do carro, cara. Chegava no bico de pato lá, ali no Szinho de dentro já era um desespero. Mas A você hora de foi virar. safado, Djalma. Você foi É, safado. Você ficou quietinho nos treinos, reclamando que era isso, que era aquilo, que era pesado. E eu achei uma onboard esses dias do YouTube, achei uma onboard tua. Você largou lá atrás, mas você veio passando a molecada sem dó, vi, né? vi, vi. Eu Deu vi uma, isso. deu uma passada, depois até eu enchi o saco dele Acho que era o do, Pietro, do, do Ribano, do o Pietro Ribano. Rimbano, que tinha Deu sido passou campeão por no ano fora anterior, dele, né? né? Deu passou por fora dele ali no S. Aí depois ele ficou louco, aí ele foi lá e me deu um passão lá no lago lá. Falei, Mas você veio para cima, né? Foi bem vira. legal. Aí chegou ali para virar o S, já ficou uma desgraça, já não consegui virar. Aí chegou no bico de pato, falei, fodeu. É Melhorou verdade. esse volante dele? Como é que é? Melhorou, melhorou. É, Esse ano a gente pôs uma direção, um sistema de caixa de direção diferente. Ele está bem mais leve, está 60% mais leve do que era nos anos anteriores, né? é. Agora você pode ir lá andar lá, você não vai sair Agora dá reclamando com para. Pô, pessoas. então tá bom, quero dar uma volta nessa barata aí para ver como é que é, pô. Tá E o muito legal. motor? E o motor? O motor foi para 300 cavalos, É, 300 cavalos, 1.000 quilos, como eu falei, e o carro está mais ou menos 2 segundos mais rápido do que eram os anteriores, né? Então, pô, é bom então, né, meu? ele melhorou bastante em todos os aspectos, né? É, é. Tá bem bacana. Aí o Torrão também, eu conversei com o Torrão outro dia, eu vi, ele também não conseguia virar o volante do carro. Ah, o Torrão chega bêbado fumando para fazer corrida, né? Não tem volante que mire, né, Torrone? Tem que caprichar. É, Nunca focou para fazer alguma coisa é decente. complicado, é. E aí fica reclamando que não fez um pódio, que a maior mágoa da vida dele é não ter conseguido fazer um pódio na sprint. Esse é o É. maior desafeto que o Torrão Eu tem aí nunca na. vi, cara. Foi o primeiro, ele tem uma como é? Peculiaridade, o Torrão. Foi o primeiro piloto que eu Prioridade. vi fazer curva com o pé na embreagem. Foi o primeiro. É verdade. É, caramba. E tem uma pilotada aí na live, ó. Felipe Ei, Toso, o tá muito Lanzoni. legal. A gente não vai conseguir responder pergunta nenhuma. Que Não pena, tem tanta consegue, gente cara. Não legal aí, consegue mas o problema é responder. que você tem um Tem um monte compromisso de agora, né? pergunta aí, cara. Exatamente. Cal Machado. Que Tem pena. bastante. Beto Gouveia. Está cheio de piloto aí, cara. Ô, Tiago, e você. E as pinturas dos carros ficaram maravilhosas, né, cara? O carro, ele ficou. Isso aí não é mérito meu, tá, Djalma? Isso aí é O mérito dos Torrão tá pilotos. brava.
É. Ah, o Luque Monteiro tá aí também. O Luque que vai narrar? Claro, o Luke é um É, patrimônio, né? O é Luke narrou a patrimônio primeira também. corrida sprint, eu não largo por É, nada. exatamente. Mas o mérito dos carros legais, das pinturas bonitas, é dos pilotos, porque quando a gente começou a lançar os carros, um, outro, todo mundo se correu para design no Brasil inteiro para achar É. os melhores caras que fizessem os seus desenhos, né? Então virou E até uma com esse competição. tamanhão aí ficou muito do caralho para Puta fazer uma que pintura pariu. legal, né, Mas cara? ficou. Não, o carro E ficou tem espaço maravilhoso. para patrocínio. Dá para Sim. aqueles números grandes na porta, que é um puta diferencial, né? A Muito conceito categoria. americano também, né? Então, essa parte de Exatamente. show a gente tenta trazer dos americanos, né? É. Então, Viu, Thiago? E o que que você tem de planejamento para essa categoria que é diferente da sprint? eu acho que a gente se firmar nesse nicho que a gente está entrando esse ano, que é uma categoria que a gente chama categoria Pro-Am. Essa categoria tem no mundo inteiro, os campeonatos de GT no mundo inteiro têm esse sistema Pro-Am. Como é que é? Você tem três categorias dentro de um só grid, ou seja, tem os pilotos profissionais, que a gente vai ter esses pilotos super profissionais esse ano num nível Sim, altíssimo, que é o Rosati, que é um campeão da categoria, que é o Gerson Campos, que é outro campeão, Dudu Trindade, que é o campeão da Winter Cup ano passado, o Valdeno, que você colocou aí, é, Zé Girolami, o Zangirolami, que é outro cara é, também, super pro, que vai estar o lá, um nível Cal, né, que altíssimo. continua. A gente vai É, ter a categoria M, né, que é o Gentleman Driver, né, que até o ano passado a gente chamava de GP, é o cara que não pode viver do automobilismo, viver para a categoria, mas quer andar num sim. puta carro de corrida legal e rápido pelo Brasil. Então, Já vou. Que hora que é agora? Que hora agora? Que hora agora? 8h26. Tá acabando aqui, né? Não, calma aí que eu já vou, pô. O Planeta Caminhão tem uma live lá, 8h30. Gui, vamos encerrar já aqui. Então, deixa eu só explicar isso aqui. Tem essa categoria M, que é É, esse formato que é o Gentleman Driver, né, que vai andar, e tem a Pro-Am, né? Tem a é, Pro-Am que pode andar um piloto Pro com um piloto M. E esse conceito de categoria tem no mundo inteiro, né? Os campeonatos de GT na Ásia, na é. Europa, nos Estados Unidos, todos eles estão nesse conceito, e aqui no Brasil a gente não tinha isso. Então, a gente está se firmando com esse novo conceito de categoria justamente para atender esses pilotos aí, esses três formatos, os top Brasil, e a gente vai ter aí fácil desses pilotos top Brasil que já estão fechados, os gentlemen né, que tem vontade de andar num carrão desses aí, e os que querem mesclar, que vão fazer a Pro-Am, né? Então, eu acho que Show, esse é o nosso intuito aí para o futuro. show, cara, show, cara. Desejo aí um sucesso. Falar que você é o cara assim que eu admiro pra caralho por causa das ideias, da postura. O cara que vai lá e faz, porque falar é muito fácil, né? O cara vai lá e faz. Então, eu acho que com a idade que você tem, 40 anos, você vai ser um cara aí para o automobilismo para muito e muito tempo e muita coisa você vai criar boa aí, né? Isso aí já vem de família, teu pai, o teu irmão, enfim, é a família toda voltada para o automobilismo, velho. Foi um Muito prazer obrigado. fazer essa live aí. Vamos fazer outra para a gente falar mais? Vamos, Vamos. porque faltou. Eu achei A que era gente umas não 8 horas conseguiu trocar ainda, uma cara. ideia, né, com o pessoal aí, muita gente Exatamente. perguntou. Vamos fazer Agora eu já outra aí. recebo aqui uma chuva de inbox aqui no meu Insta falando que eu sou metido, que a gente não respondeu eles, e que blá blá blá, e que blá blá, mas não. Nada, não dá tempo. A gente Ó, promete moçada, que eu vou volta, entrar na volta live outro do dia. Planeta Caminhão aí. Isso Vocês aí, ficam aí comigo me acompanhando, que vai ser legal também. isso aí. Abraço para todos, abraço para o Milton Esperafico. Meu Temos uma tio, live aí nota super 10. importante com o Milton. Vamos saber se ele é candidato a presidente da CBA. Eu vou É ver essa aí, domingo essa eu minha não live perco. com ele. Nós temos uma live aí na terça com o Zangirolami. E estamos aí. Obrigado, Djalma. Beleza? Obrigado, foi Um muito abraço a bacana todos bater aí. o, Beijão, Thiago. bater o papo com Um você, abraço que pro foi teu muito pai aí, legal. teu irmão, para todo mundo aí. Pode deixar, a gente vai se Valeu, meu falando. irmão. Um abraço, Djalma. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, Um abraço a outro. todos. Tchau, tchau.